Naquela região esquecida de Minas Gerais, todo mundo conhecia a história da fazenda do fim da estrada de terra. Não era só boato de roça. Anos antes, ali tinha acontecido algo tão cruel que parecia ter rasgado a própria noite. Um casal de idosos foi atacado por bandidos em busca de dinheiro. Eles invadiram a casa, reviraram tudo, roubaram o gado, mataram os animais do curral e, como se isso não bastasse, assassinaram o dono de um jeito tão desumano que ninguém tinha coragem de repetir os detalhes em voz alta. Diziam que ele teve a cabeça decepada bem ali, no terreiro, e que os corpos foram arrastados até uma fogueira. Uns juravam que os dois já estavam mortos quando foram queimados. Outros, em sussurros, garantiam que não, que eles foram queimados vivos, gritando por socorro, enquanto o fogo subia para o céu, misturado ao cheiro de carne e madeira. O certo é que, depois daquela noite, a paz deixou de existir naquele pedaço de terra. A fazenda não ficou só mal falada. Ela ficou mal assombrada. E é exatamente sobre isso que você precisa prestar atenção. Aqueles espíritos nunca conseguiram ir embora dali. Eles ficaram presos, chorando e repetindo, noite após noite, o mesmo terror que viveram em seus últimos minutos de vida, arrastando também a energia dos próprios bandidos, do sangue derramado, dos animais mortos. Nada mais conseguia florescer por muito tempo ali. Essa é a verdade mais importante dessa história. A fazenda não estava apenas marcada por um crime, ela estava tomada por presenças que pediam socorro sem que ninguém soubesse ouvir. Aliás, antes de eu continuar te contando como uma família, anos depois, decidiu morar exatamente nesse lugar condenado, já aproveita para se inscrever aqui no canal e deixar o seu like. Assim você avisa para o YouTube que gosta desse tipo de relato forte, baseado em histórias reais de assombração, e ajuda muito para que mais conteúdos como esse continuem chegando até você. Agora, vamos voltar para a estrada de terra que leva até a porteira daquela fazenda amaldiçoada. Depois da tragédia, a propriedade ficou um tempo abandonada. O mato tomou conta dos cantos do quintal, a cerca começou a ceder, e a casa principal, que já era antiga, passou a ser iluminada apenas pelo luar e pelos relâmpagos das tempestades de verão. De vez em quando, algum curioso passava na estrada à noite e jurava ver luzes se acendendo sozinhas dentro da casa, ou ouvir o barulho de passos no terreiro, onde não havia ninguém. Quem morava mais perto dizia que, em certas madrugadas, ecoavam gritos distantes, como se alguém estivesse pedindo ajuda e tivesse a voz engolida pelo vento. Por causa disso, o preço da fazenda despencou. Ninguém queria comprar. Quem se interessava, desistia depois de ouvir a história inteira. Até que, anos depois, apareceu uma família que não acreditava em nada dessas coisas. Helena e Rogério moravam na cidade, sufocados pelo trânsito, pela correria e pelas paredes apertadas de um apartamento pequeno. Eles tinham 2 filhos, Lucas, de 12 anos, e Ana, de 8, e carregavam um sonho simples: criar as crianças em contato com a natureza, longe da violência urbana. Quando ficaram sabendo da fazenda à venda por um preço abaixo de qualquer média, acharam que tinham encontrado o milagre. O corretor, claro, não contou toda a história. Falou de um antigo caso triste, mas deu a entender que era coisa do passado, exagero de gente supersticiosa. Quem mais insistiu em não dar bola para boatos foi Rogério. Ele sempre dizia que medo de morto é coisa de quem não conhece os vivos. Helena, mais sensível, ficou incomodada com alguns comentários que ouviu na cidade, mas, ao ver os olhos dos filhos brilhando ao imaginar cavalos, galinhas, pomar, céu estrelado, decidiu calar o incômodo e embarcar no plano. Junto com eles, foram morar na fazenda os pais de Helena, Dona Marta e seu Maurício, 2 idosos cheios de disposição, acostumados com a lida do campo na juventude. Assim que chegaram, sentiram um aperto no peito, mas tentaram explicar para si mesmos que era só o cansaço da mudança. A casa grande tinha cheiro de fechado, de madeira antiga e de umidade. O piso estalava a cada passo, as portas emperravam, as janelas rangiam com o vento. No começo, tudo isso foi recebido com encantamento. Casa antiga é assim mesmo, dizia Dona Marta, sorrindo, como se os estalos fossem parte do charme. Eles passaram o primeiro dia limpando, abrindo janelas, varrendo o que parecia ser mais do que poeira comum. Era como se uma camada de tempo e tristeza estivesse grudada em cada canto. Enquanto isso, Lucas e Ana corriam pelo quintal, maravilhados. O cachorro que tinham trazido da cidade, um vira-lata chamado Tico, farejava tudo com curiosidade e, às vezes, parava de repente, encarando vazio, com o rabo enfiado entre as pernas, rosnando baixinho para um canto qualquer. Rogério ria e dizia que era coisa de cachorro bobo. Mas Helena reparava em cada uma dessas reações. Ela tinha a sensação estranha de estar sendo observada de dentro da casa, mesmo quando estava sozinha no terreiro. Não era uma impressão de alguém espiando pela janela,
Era como se a própria parede a vigiasse, como se o chão prestasse atenção aos seus passos. Na primeira noite, exaustos da mudança, decidiram acender uma fogueira ali perto do varal, para espantar o frio e aproveitar o céu limpo. Na roça, quando a luz da casa é apagada, a escuridão é muito diferente da escuridão da cidade. É mais densa, mais silenciosa, como se o mundo inteiro prendesse a respiração. O clarão da fogueira parecia pequeno demais perto da escuridão que cercava a fazenda. Eles se sentaram em cadeiras improvisadas, com cobertores nas costas, e ficaram olhando as chamas dançando. As crianças adoravam ver faíscas subindo para o alto, sumindo na noite, enquanto Tico se encolhia aos pés de Helena, inquieto. Foi então que aconteceu a primeira coisa que ninguém conseguiu explicar. À medida que a fogueira crescia, as labaredas começaram a tomar formas estranhas. Dona Marta foi a primeira a reparar. Ela apertou os olhos e murmurou, quase sem som, que estava vendo gente no fogo. No começo, ninguém deu atenção. Rogério até fez uma piada. Mas, em poucos segundos, o riso dele morreu. Ali, desenhados pela luz e pela fumaça, como se a própria chama estivesse esculpindo rostos, surgiram nitidamente as figuras de dois idosos. Um homem magro, de expressão sofrida, e uma mulher de olhar triste, com o cabelo preso para trás. As chamas contornavam o que parecia ser o rosto deles, os ombros curvados, as mãos erguidas, como se pedissem ajuda. Era como se o fogo tivesse se transformado em um quadro vivo, mostrando as almas dos antigos donos da fazenda, presos naquela dança de luz e dor. A temperatura do ar pareceu cair de repente. Um vento frio atravessou o terreiro, fazendo os cobertores escorregarem das costas de todos. Ana começou a chorar, agarrada à mãe, dizendo que o fogo estava olhando para ela. Lucas ficou pálido, imóvel, como se tivesse sido colado à cadeira. Tico, que até então só rosnava baixo, começou a uivar, um uivo fino, desesperado, olhando diretamente para as labaredas. Helena sentiu o coração disparar. Ela tentou se convencer de que era apenas uma ilusão de ótica, uma brincadeira da luz, mas era impossível não ver. Os rostos estavam ali. E não pareciam apenas sombras. Pareciam presos, como se lutassem para sair, para se aproximar. Rogério, tremendo mais do que gostaria de admitir, pegou um balde de água e jogou sobre a fogueira, apagando o fogo de uma vez só. Quando as brasas chiando desapareceram, o silêncio que ficou foi ainda pior. Os grilos, as cigarras, o barulho do mato, tudo pareceu calar. Por alguns segundos, a família inteira ficou parada, em pé, no escuro quase completo, ouvindo apenas o som acelerado da própria respiração. Até que, de um ponto distante da fazenda, ecoou um barulho que não podia ser confundido com nada. Um grito agudo, longo, de alguém pedindo socorro. Não era um animal. Não era eco. Era um pedido de ajuda tão humano e tão desesperado que fez o sangue de todos gelar. Helena segurou forte a mão da filha e puxou Lucas para perto. Seu Maurício, que desde que chegará vinha tentando ser o homem da casa, dessa vez não conseguiu disfarçar o medo. Ele cruzou o olhar com Dona Marta, e, naquele olhar mudo, os dois pareciam dizer a mesma coisa. Tem alguma coisa errada aqui. Muito errada. Rogério, tentando manter algum controle, disse que podia ter sido alguém na estrada, algum vizinho, algum bêbado gritando na noite. Mas, por dentro, ele sabia que aquele grito não tinha vindo de um lugar comum. Tinha vindo de dentro da fazenda. De algum ponto onde o passado ainda sangrava. Naquela primeira noite, quase ninguém conseguiu dormir direito. As janelas, mesmo fechadas, pareciam deixar entrar sussurros. De vez em quando, alguém jurava ouvir passos arrastados pelo corredor, um peso parando na porta do quarto e ficando parado ali, respirando uma presença que não se via, mas se sentia. O cheiro de fumaça voltava em ondas, mesmo com a fogueira já apagada há horas. E, em certo momento, no meio da madrugada, Helena teve a sensação clara de que alguém encostou a mão gelada em seu ombro e sussurrou bem perto do seu ouvido, com uma voz rouca: ajuda. Se você estivesse no lugar dessa família, sentado ao redor daquela fogueira, vendo rostos se formarem nas chamas e ouvindo um grito desses atravessar a noite, o que você faria? Fica à vontade para contar aqui nos comentários como você reagiria, se teria coragem de ficar na fazenda ou se iria embora na mesma hora. E se esse tipo de história te arrepia, compartilhe esse vídeo com alguém que também gosta de relatos apavorantes de fazendas mal assombradas, porque assim mais gente vai conhecer essa experiência assustadora que ainda está só começando. Na manhã seguinte, a fazenda parecia fingir que nada tinha acontecido. O sol entrou pelas janelas sujas, os passarinhos cantavam, o cheiro de café fresco se espalhava pela cozinha. Se alguém chegasse ali naquele horário, acharia tudo perfeitamente normal. Dona Marta mexendo na panela,
seu Maurício tentando consertar uma gaveta emperrada, as crianças reclamando de sono. Só que, por trás de cada gesto, havia uma sombra. Ninguém falava da fogueira. Ninguém mencionava os rostos que tinham visto nas chamas. Parecia que, se colocassem aquilo em palavras, alguma coisa pior ia acordar. Helena tinha olheiras profundas, como se tivesse envelhecido anos em uma noite. Rogério, calado demais, evitava olhar pela janela. Lucas, que sempre fora falador, agora respondia tudo com tá ou não sei. Ana não queria se afastar da mãe nem para ir ao banheiro. Tico, o cachorro, estava diferente. Não abanava o rabo como antes, andava com a cabeça baixa e, de tempos em tempos, parava no meio do corredor e rosnava para um canto vazio, com os pelos do dorso arrepiados. Com o passar dos dias, em vez de melhorar, a sensação ruim só aumentou. Coisas pequenas começaram a acontecer, mas de um jeito tão constante que era impossível ignorar. Pratos que tinham sido deixados na pia apareciam no escorredor, empilhados de forma diferente. Portas que tinham sido trancadas à noite amanheciam escancaradas. Luzes que estavam apagadas acendiam sozinhas, em especial na sala, onde tinha uma antiga poltrona de couro, virada para a janela, como se alguém passasse a noite sentado ali, vigiando o terreiro. Numa tarde, Helena estava estendendo roupa no varal, quando sentiu, de repente, como se alguém estivesse em pé bem atrás dela, respirando em sua nuca. O ar gelou. Ela se virou com o coração na boca, mas não tinha ninguém. Mesmo assim, a sensação de presença era tão forte que seus olhos foram atraídos para a janela da cozinha. Lá, do lado de dentro, atrás do vidro empoeirado, ela viu claramente a silhueta de uma mulher idosa, de rosto comprido, cabelos presos num coque baixo, observando-a com olhos fundos e tristes. Helena deixou cair a peça de roupa das mãos. Piscou, e a imagem sumiu. Mas, por mais que tentasse se convencer de que tinha sido impressão, ela sabia, lá no fundo, que não era. Naquela noite, as coisas pioraram. O corredor que levava aos quartos parecia mais comprido do que durante o dia. As tábuas do chão gemiam sob passos que não pertenciam a nenhum membro da família. Era como se alguém, ou vários alguéns, andassem pelo corredor a noite inteira, arrastando os pés, parando diante das portas, indo e voltando. Em certo momento, por volta das 3 da manhã, Lucas acordou suando frio, com a certeza de que alguém estava sentado na beira da sua cama. Ele ficou imóvel, com medo de abrir os olhos. Sentia o colchão ligeiramente afundado, como se um peso estivesse ali. Quando criou coragem e abriu só um pouquinho as pálpebras, viu o contorno de um homem sentado, curvado, como se procurasse algo no chão. Não tinha rosto, só uma sombra densa. O menino fechou os olhos, começou a rezar mentalmente tudo o que lembrava, e, depois de alguns segundos que pareceram horas, o peso desapareceu. Na manhã seguinte, Lucas não quis contar o que tinha visto. Mas, quando Helena foi arrumar a cama dele, notou uma marca estranha na colcha, um círculo escuro, como se algo queimado tivesse sido colocado ali. O cheiro leve de fumaça ainda estava no tecido. Ela engoliu seco, fingiu que não viu e lavou tudo, esfregando mais do que o necessário, como se pudesse apagar não só a mancha, mas a origem dela. Dona Marta, que sempre dizia não tenho medo de morto, só de vivo, começou a mudar de ideia. À noite, enquanto todos tentavam dormir, ela ouvia sussurros vindo da cozinha, como se duas pessoas idosas conversassem baixinho, repetindo frases sem sentido. Algumas palavras eram claras, não era assim, dor, não acaba, fogo. Em uma madrugada, jurou ouvir um choro rouco, misturado a tosses desesperadas, como de alguém engolindo fumaça. Levantou, foi até o corredor e, quando passou em frente à sala, viu pela fresta da porta a poltrona de couro ocupada por um vulto sentado, imóvel, com a cabeça caída para o lado. Um cheiro forte de queimado escorria pelo ar. Ela fechou a porta e voltou para o quarto com as pernas bambas. Rogério tentava, o tempo todo, racionalizar tudo. Dizia que a mente da gente prega peças, que eles estavam sugestionados por causa da história da fazenda, que era só cansaço. Mas até ele começou a ceder quando, numa noite sem vento, os portões do curral começaram a bater com violência, como se alguém estivesse tentando arrombar tudo de uma vez. Ele saiu com uma lanterna, o coração disparado, certo de que encontraria ladrões de gado. Mas, ao chegar ao curral, não havia ninguém. Nenhum animal fora do lugar. Só os portões balançando sojinhos, como se mãos invisíveis os empurrassem com fúria. Foi nesse clima que começaram as visões mais pesadas. Não era apenas a presença dos idosos. De vez em quando, as pessoas da casa viam, por frações de segundo, figuras de homens com semblantes duros, roupas sujas, chapéus baixos, atravessando o terreiro como sombras apressadas.
Uma vez, Helena viu algo que nunca mais conseguiu tirar da cabeça. Na beira da antiga fogueira, o mesmo ponto onde diziam que os corpos dos antigos donos tinham sido queimados, apareceu, por um instante, a imagem de um homem ajoelhado, com as mãos amarradas para trás, e algo errado na região do pescoço, como se a cabeça não estivesse totalmente presa ao corpo. Ele parecia tentar falar, mas nenhuma palavra saía, só um silêncio comprimido em desespero. Quando Helena piscou, a cena sumiu, mas a sensação de náusea ficou. A paz da casa tinha ido embora. Ninguém conseguia fingir normalidade por muito tempo. As crianças começaram a ter pesadelos frequentes, sempre com fogo, gritos e mãos tentando segurá-los no escuro. Tico não queria mais entrar na sala de jeito nenhum. Travava na porta, choramingando, olhando para um canto específico onde, à noite, às vezes aparecia uma mancha mais escura do que a própria escuridão. A sensação era de convivência forçada, vivos e mortos dividindo o mesmo espaço, cada um tentando continuar existindo à sua maneira. Foi então que a ideia de ir embora começou a se impor. Numa noite, depois de um episódio especialmente pesado, em que ouviram, ao mesmo tempo, passos no telhado, choros no corredor e algo arranhando a porta de entrada como se quisessem arrancá-la, Helena trancou-se no quarto com a família e desabou. Disse, tremendo, que não aguentava mais, que não queria criar os filhos naquele lugar. Rogério, pálido, não teve mais argumentos. Concordou que talvez fosse melhor vender a fazenda. A gente dá um jeito, recomeça em outro lugar, ele dizia, mas sua voz não tinha convicção. No fundo, ele sentia que aquela terra não deixaria ninguém sair tão fácil. No dia seguinte, comentaram com um vizinho distante, um senhor chamado Ernesto, que morava a alguns quilômetros dali, mas que conhecia a região há décadas. Foram sinceros, contaram que estavam ouvindo coisas, vendo coisas. Ernesto ficou em silêncio por um tempo, olhando para casa como quem olha para um paciente em estado grave. Depois suspirou e, com a franqueza típica de homem do campo, disse o que ninguém queria ouvir, que aquela fazenda carregava um peso antigo, que não era só história de gente fofoqueira. Ele contou, com detalhes, o que sabia. Os bandidos que tinham invadido a casa não só roubaram e mataram um casal de idosos. Eles torturaram o dono, o fizeram implorar, bateram, humilharam e, no auge da crueldade, o decapitaram próximo à fogueira. Depois arrastaram os corpos, jogaram sobre a lenha e atearam fogo. Alguns moradores da região afirmavam que ouviram os gritos naquela noite, gritos tão fortes que pareciam cortar o vento. Nunca se soube ao certo se os dois já estavam mortos ou se foram queimados vivos. O que se sabe, Ernesto completou, é que esse tipo de morte não deixa ninguém ir em paz. Segundo ele, os espíritos daquele casal ficaram presos ali, junto com a energia dos próprios assassinos, que também foram mortos algum tempo depois, em circunstâncias violentas. Era como se tudo tivesse ficado embolado no mesmo nó espiritual. Vocês podem até vender, disse Ernesto, encarando Rogério nos olhos, mas o problema não é só de vocês. Quem vier depois vai sofrer igual ou pior. O que tem aqui não vai embora com escritura, nem com caminhão de mudança. Helena perguntou, quase num sussurro, o que eles poderiam fazer, então. O vizinho, coçando o queixo, respondeu que, em casos assim, o povo costumava chamar um padre para benzer a casa, ou um pastor para fazer oração forte. Mas, em situações de morte violenta, de espíritos que parecem presos e confundidos, muita gente procurava o centro espírita da região. E foi aí que ele mencionou algo que mudaria o rumo da história, um pequeno centro espírita próximo, conhecido como Centro Espírita Senhor dos Pobres. Ernesto disse que já tinha visto gente chegar lá carregando histórias de casas pesadas, de assombrações, de obsessões espirituais, e sair com orientações que mudaram tudo. Contou de um caso de uma família que morava em uma casa antiga, também palco de crime brutal, e que, depois de um trabalho espiritual sério, nunca mais ouviu passos, não sentiu mais presenças, e até o ambiente físico parecia outro. Não era milagre instantâneo, mas um processo. E completou, com firmeza. Se eu fosse vocês, eu ia lá. Não dá para ficar convivendo com isso desse jeito. Nem para vocês, nem para quem tá preso do lado de lá. No mesmo dia, depois de muita conversa, lágrimas e um medo misturado com esperança, Helena e Rogério decidiram ir ao centro espírita. Dona Marta quis ir junto, seu Maurício também. As crianças ficaram com um vizinho. O caminho até o centro era uma estrada de terra estreita, cercada de mato, mas, à medida que se aproximavam, algo no ar parecia mudar. Lá longe, viram uma construção simples, com uma placa de madeira na frente, escrita com letras brancas, Centro Espírita Senhor dos Pobres. Do lado de dentro, luzes brancas suaves, nada de luxo, nada de ostentação. Só cadeiras organizadas, uma mesa ao fundo, um clima de simplicidade acolhedora.
Ao entrarem, sentiram algo diferente do que sentiam na fazenda. Ainda havia peso em seus corações, mas o ambiente ali parecia respirar um tipo de paz firme, como se alguém tivesse varrido o desespero do ar. Um senhor de cabelos grisalhos, olhar manso e profundo, aproximou-se. Era o médium responsável pela casa. Ele cumprimentou cada um com um aperto de mão caloroso, como se já os conhecesse. Quando Helena começou a contar o que estava acontecendo, sua voz falhou, mas o médium não a interrompeu. Apenas ouvia, em silêncio, os olhos atentos, como se, enquanto eles falavam, ele enxergasse mais do que as palavras. Depois de ouvir tudo, ele respirou fundo e disse, com calma, que o que eles estavam vivendo não era apenas assombração de filme de terror. Era um quadro espiritual sério, envolvendo espíritos sofridos, possivelmente presos no momento da própria morte, repetindo sensações de medo, dor e revolta, sem entender que o tempo tinha passado. Explicou que, muitas vezes, esses espíritos nem sabiam que estavam mortos. Continuavam apegados à casa, às coisas, ao dinheiro, às lembranças do crime. E que os vivos, ao mudarem para lá, acabavam se tornando sensíveis a esse ambiente, sentindo, vendo e ouvindo coisas que não lhes pertenciam. A família inteira olhava para ele em silêncio, entre assustada e aliviada por, finalmente, alguém parecer compreender o que estava acontecendo. O médium então completou, com uma firmeza serena. Vocês não estão morando numa casa. Vocês estão morando dentro de um grito que nunca foi ouvido até o fim. E é esse grito que a gente precisa ajudar a silenciar em paz. Você já passou por alguma situação em que sentiu que o lugar onde estava carregava um peso que não dava para explicar, como se o ambiente tivesse memória própria? Se quiser, conta aqui nos comentários se já sentiu arrepio ao entrar em alguma casa, quarto ou lugar antigo, sem saber bem o porquê. Às vezes, dividir essas experiências ajuda outras pessoas que vivem coisas parecidas a perceber que não estão sozinhas. E, falando em não estar sozinho, muita gente que acompanha vídeos como este acaba vendo várias histórias, mas esquece de se inscrever no canal. Vale a pena dar uma olhada agora mesmo se você está inscrito ou inscrita e se o sininho das notificações está ativado. Assim você fica sabendo sempre que uma nova história de arrepiar for publicada por aqui e não perde nenhum capítulo dessa fazenda mal assombrada. O médium ouviu a família com atenção até o fim, sem interromper, sem fazer cara de espanto, como se cada detalhe que eles consideravam absurdo apenas confirmasse algo que ele já intuía de longe. Quando Helena terminou, com a voz embargada, o silêncio na sala pareceu pesado por alguns segundos. Então ele se recostou levemente na cadeira, cruzou as mãos sobre a mesa e falou com calma, em tom quase didático, que o que acontecia naquela fazenda não era castigo, nem maldição no sentido que as pessoas gostam de repetir. Era, na verdade, um pedido de socorro. Espíritos confusos, presos no momento de horror, repetindo mentalmente a mesma tragédia, misturados às vibrações de ódio e culpa dos bandidos que também morreram pouco tempo depois, sem arrependimento. Era como se todos estivessem presos no mesmo nó espiritual, arrastando qualquer um que se aproximasse para dentro daquela lembrança. Ele explicou que, em casos assim, a casa vira um tipo de espelho do que está impregnado ali. De um lado, seres desencarnados revivendo a dor. Do outro, vivos tentando levar uma vida normal, sem perceber que caminham por cima de um campo de sensações, memórias e gritos que não foram ouvidos até o fim. E que, enquanto ninguém ajudasse aqueles espíritos a compreenderem que a vida continuou, a fazenda seguiria sendo um lugar de medo para uns e de prisão para outros. A família se entreolhou, em silêncio. Era assustador pensar que estavam morando dentro de um grito, como ele tinha dito, mas, ao mesmo tempo, havia um estranho alívio em ouvir uma explicação que fazia sentido com tudo o que estavam vivendo. O médium, então, sugeriu que eles participassem das reuniões públicas do centro e que, em paralelo, seria organizada uma reunião mediúnica específica para tratar do caso da fazenda. Pediu que, por alguns dias, eles evitassem provocações ao desconhecido, nada de desafiar o invisível, nada de acender fogueiras na intenção de ver se aparece alguma coisa. Em vez disso, recomendou o contrário, que levassem luz, prece, leitura edificante para dentro da casa. Na mesma noite, a família participou de uma reunião simples, com leitura do Evangelho, preces e uma palestra sobre o peso da violência e a necessidade do perdão. Em vários momentos, Helena sentiu que o assunto parecia ser direcionado exatamente a eles, embora ninguém ali soubesse detalhes da história. Quando a reunião terminou, o médium chamou de lado e explicou que, dentro de alguns dias, faria um trabalho mais profundo, reservado, em que a equipe mediúnica tentaria entrar em contato com os espíritos ligados à fazenda. Pediu que, na véspera desse encontro, eles fizessem uma oração em casa, em família, pedindo ajuda para todos os que estivessem sofrendo ali, tanto encarnados quanto desencarnados. Voltaram para a fazenda naquela noite com sentimentos misturados.
O medo ainda estava presente, mas, pela primeira vez, havia uma fagulha de esperança. Assim que chegaram, Helena apagou as luzes da sala, acendeu apenas uma pequena lâmpada na cozinha e chamou todos para perto da mesa. Não era um ritual complicado, nem algo teatral. Simplesmente se deram as mãos, fecharam os olhos e, com a voz trêmula, Helena começou a falar com Deus como se estivesse falando com alguém muito íntimo. Pediu proteção para a família, pediu forças para aguentar mais um pouco, mas, principalmente, pediu pelos velhos donos da casa, pelos bandidos, por qualquer espírito que estivesse ali perdido. Pediu que encontrassem luz, entendimento, paz. Enquanto oravam, algo diferente parecia acontecer com o ambiente. O ar, que normalmente ficava denso e pesado à noite, parecia ligeiramente mais leve. Não que os fenômenos tivessem parado, ainda se ouviam estalos no telhado e um ou outro passo no corredor, mas, naquela noite, os gritos que costumavam ecoar na madrugada não se repetiram. Em vez disso, Helena teve um sonho estranho. Viu os dois idosos sentados na poltrona da sala, não mais queimando, não mais gritando, apenas olhando para ela com uma expressão que misturava dor e expectativa, como quem pergunta silenciosamente: "Você vai mesmo nos ouvir?" Alguns dias depois, chegou o momento da reunião reservada no Centro Espírita Senhor dos Pobres. A família foi orientada a ficar na sala de palestras, em oração, enquanto, em outra sala, a equipe mediúnica se reunia em torno de uma mesa simples, com uma jarra d'água, alguns copos e uma vibração de concentração silenciosa. Para quem olhasse de fora, era apenas um grupo de pessoas sentadas, de olhos semicerrados, em prece. Por dentro, porém, algo muito mais intenso estava começando. Um dos médiuns, um homem de meia idade de expressão serena, começou a respirar de forma diferente, como se estivesse sentindo uma dor profunda. Seus ombros se encolheram, as mãos tremeram levemente. O dirigente da reunião, o mesmo médium que havia conversado com a família dias antes, aproximou-se espiritualmente, em prece, e mentalmente convidou qualquer espírito ligado àquela fazenda a se aproximar, sob proteção da espiritualidade responsável pela casa. Pouco a pouco, através da sensibilidade do médium, uma presença se manifestou. Não era agressiva, mas extremamente sofrida. A voz que saiu por sua boca era rouca, fraca, como se viesse de alguém que havia inalado fumaça demais. Dizia não entender porque o fogo não acabava nunca, perguntava onde estava o dinheiro, reclamava que não era justo ter sido tratado daquela forma depois de tanto trabalho naquela terra. As palavras vinham confusas, misturadas a imagens mentais que a equipe percebia: o terreiro iluminado pelo fogo, risadas de homens cruéis, o cheiro de sangue, a sensação de sufocamento. O dirigente falou com firmeza, mas com uma bondade que não fazia concessões. Explicou ao espírito que o tempo dele na terra tinha terminado há muitos anos, que o fogo que ele sentia já não queimava mais o corpo, mas a memória. Disse que ele não estava mais preso àquele momento, a menos que escolhesse permanecer assim, revivendo sempre a mesma dor. Contou que havia familiares e benfeitores espirituais aguardando para acolhê-lo, mas que ele precisava aceitar ajuda, largar o ódio, a revolta, a sensação de injustiça. A certa altura, o espírito começou a chorar desesperadamente, afirmando que via a fazenda ocupada por estranhos, sentia medo de ser esquecido, temia que tudo o que construiu fosse apagado. Foi então que o dirigente mencionou, com carinho, que uma família viva, cheia de medo, também estava sofrendo ali. E que, do mesmo jeito que aquele espírito queria paz, aquelas pessoas também a buscavam. Disse que, se ele escolhesse seguir adiante, ajudando na própria libertação, estaria, ao mesmo tempo, abrindo caminho para que a fazenda respirasse de novo, para que a dor não fosse mais a marca principal daquele lugar. Aos poucos, a respiração do médium incorporado foi se acalmando. A voz, antes desesperada, passou a alternar choro com momentos de silêncio, como se o espírito estivesse, finalmente, ouvindo algo diferente do próprio sofrimento. Em seguida, outra presença se manifestou, desta vez mais agressiva. A voz era rude, debochada, cheia de rancor. Era um dos bandidos envolvidos no crime. Ele se mostrava perturbado, preso a cenas de violência, justificando seus atos com frases como "era só dinheiro, era só um trabalho, todo mundo faz coisa pior". Ao ser convidado a olhar para si mesmo, para o resultado de suas ações, ele começou a ver, pela ação dos benfeitores espirituais ali presentes, as consequências do que fez, não só o terror que causou ao casal, mas o eco daquela violência em todas as pessoas que, anos depois, sentiriam medo, adoecimento e angústia naquela casa. Esse espírito resistiu mais, xingou, tentou intimidar, ameaçou voltar para a fazenda e continuar atormentando. Mas, dentro do campo de proteção criado pela reunião, suas forças eram limitadas. Aos poucos, foi sendo envolvido em preces, em vibrações de compaixão firme, daquelas que não se deixam levar por chantagem.
O dirigente falou com clareza, explicou que ninguém fica impune diante da própria consciência, mas que até o pior dos culpados pode, um dia, começar a se arrepender, se encarar, desejar construir algo diferente. Lembrou que justiça divina não é espetáculo, é aprendizado. E que ele agora estava diante da oportunidade de começar esse aprendizado, se aceitasse ser conduzido para tratamento em outro plano. Depois de muita resistência, muita revolta, o espírito não se transformou de repente em um santo, mas cessou os insultos, caiu em um cansaço estranho, e permitiu ser conduzido por entidades responsáveis pela recuperação de almas endurecidas. Enquanto tudo isso acontecia na sala mediúnica, na sala ao lado, a família de Helena permanecia sentada, olhos fechados, em oração. Eles não ouviam as palavras exatas, não viam as cenas mentais, mas sentiam algo mudar dentro de si. Helena sentiu um peso sair dos ombros, como se estivesse há muito tempo carregando sacos de areia invisíveis. Rogério teve uma vontade inesperada de pedir perdão, não sabia por quê, mas mentalmente pediu desculpas aos antigos donos da fazenda, aos espíritos sofridos que pudesse ter irritado com suas brincadeiras de descrença e desafios na primeira semana. Dona Marta chorou em silêncio, sem entender direito o motivo, apenas com a sensação de que alguma coisa finalmente estava sendo colocada em seu devido lugar. Ao final da reunião, o médium responsável chamou a família e contou, com cuidado, apenas aquilo que era necessário para o entendimento deles. Explicou que haviam conseguido contato com o antigo dono da fazenda e com um dos bandidos, que ambos estavam sendo encaminhados para tratamento espiritual, e que o processo de melhoria do ambiente já tinha começado, mas ainda levaria um tempo. Orientou que continuassem frequentando o centro, recebendo passes, participando de palestras, e que, em casa, criassem o hábito de, pelo menos uma vez por semana, se reunirem em família para ler uma mensagem edificante e fazer uma prece em voz alta, distribuindo pensamentos de paz para todos os que ali estivessem, visíveis ou não. Nos dias e semanas seguintes, a fazenda começou a mudar. Não foi de um dia para o outro, como num passe de mágica. Ainda se ouviam alguns estalos, ainda havia, vez ou outra, uma sombra passando rápido demais no canto do olho. Mas uma diferença fundamental começou a se impor. A sensação de opressão foi diminuindo. Os gritos noturnos cessaram. As figuras no fogo deixaram de aparecer. Quando acendiam uma fogueira, as chamas agora apenas dançavam como chamas comuns, sem formar rostos desesperados. A poltrona de couro na sala parou de parecer sempre ocupada. Tico voltou a circular pela casa com mais naturalidade, sem travar na porta da sala, abanando o rabo novamente. Numa noite em particular, alguns meses depois das sessões no centro, a família viveu algo que considerou um verdadeiro sinal de encerramento daquela fase. Estavam mais uma vez reunidos em volta da fogueira, não mais por desafio, mas por hábito de campo, conversando sobre o dia, rindo de pequenas coisas. O céu estava limpo, a lua alta, e o ar tinha aquele cheiro de terra úmida que só a fazenda tem. Em dado momento, Helena olhou para as chamas e prendeu a respiração. Chamou a atenção de Rogério, que também fixou os olhos no fogo. As crianças, silenciosas, fizeram o mesmo. Por alguns instantes, as labaredas suavizaram o movimento e formaram, não com a nitidez apavorante de antes, mas com delicadeza, a imagem de dois rostos idosos. Desta vez, não havia gritos, nem expressão de horror. Havia serenidade. Os traços pareciam sorrir levemente, como quem agradece. Ao redor deles, em vez de uma fumaça escura, parecia haver um brilho mais claro, quase dourado, que subia junto com as faíscas rumo ao céu. Helena sentiu uma paz tão intensa que os olhos se encheram de lágrimas, mas não de medo. Era como se, naquele último aceno silencioso, os antigos donos da fazenda dissessem: agora está tudo bem. Vocês podem ficar. A casa é de vocês. As crianças, que antes mal conseguiam dormir, passaram a ter sonhos tranquilos. Em vez de pesadelos com fogo e gritos, começaram a sonhar com um jardim grande, com flores e um casal de idosos sentado num banco de madeira, acenando de longe. Dona Marta voltou a andar pela casa à noite sem sentir aquela presença grudenta atrás dela. Seu Maurício, já mais frágil, disse uma frase que Helena nunca esqueceu: agora, quando caminho no terreiro, sinto que estou sendo acompanhado, mas não é mais por algo que quer me assustar. É por gente que quer garantir que a gente viva direito aqui. A fazenda, pouco a pouco, foi se enchendo de vida. Plantaram árvores, cuidaram melhor dos animais, abriram janelas que antes viviam fechadas, deixaram o sol entrar em cada cômodo. Com o tempo, aquele lugar que um dia foi conhecido como a Fazenda Mal Assombrada passou a ser comentado na região como a fazenda que mudou depois do trabalho espiritual. Não que todos acreditassem, mas quem ia até lá sentia que o clima era diferente. O que antes era só pavor,
agora carregava uma espécie de respeito silencioso pela história daquele pedaço de terra e pela dor que, um dia, foi tão gritada ali. Se você acompanhou essa história até aqui, talvez tenha sentido medo em alguns momentos, mas também um certo alívio ao perceber que até ambientes muito pesados podem ser transformados quando a gente não se limita a fugir do problema e busca ajuda séria, responsável, seja através da fé, da oração, ou de um trabalho espiritual equilibrado como esse do Centro Espírita Senhor dos Pobres. Se essa história te tocou de alguma forma, conta aqui nos comentários o que mais mexeu com você. A parte dos gritos, a reunião com o médium, o último adeus dos idosos na fogueira ou a sensação de paz no final. Aproveita também para deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com alguém que tem medo de casas antigas, de fazendas escuras ou que se interessa por relatos espirituais com final de libertação. Assim, mais gente pode se emocionar, refletir e quem sabe encontrar um pouco de consolo ao perceber que nem sempre o mal-assombrado é só para assustar. Às vezes, é um pedido de ajuda esperando ser atendido.